A Lua é o único satélite natural da Terra e ela é responsável pela influência das marés e também por rotacionar em torno do nosso planeta, o que faz com que o clima do nosso planeta esteja estável. Mas você sabia que existem alguns fenômenos astronômicos que ocorrem com a Lua que podem dar um espetáculo no céu e nos encantar daqui da Terra? Como eclipses e também outras superluas, microluas ou até mesmo conjunções e alinhamentos. No entanto, neste vídeo aqui, irei contar um pouquinho mais sobre a Lua e seus eventos astronômicos. Mas, se você é novo por aqui, lhe convido para você se inscrever. Já deixe logo o seu like, inscreva-se no meu canal e ative as notificações para você receber todos os vídeos curiosos. Eu sou o Daniel Bernardo e este é o canal Sabendo das Curiosidades 28. A Lua é o único satélite natural do nosso planeta e ela tem um tamanho de aproximadamente 3.470 km de diâmetro. É um satélite com um tamanho bem maior, mas existe uma preocupação enorme. A Lua está se distanciando cada vez mais da Terra em poucos centímetros a cada ano. No entanto, a distância atual da Lua com a Terra é de 384.400 km de distância. Bem preocupante. No entanto, você já observou a Lua uma vez no telescópio, seja na fase cheia ou também em outras fases? Aí você fica se perguntando o porquê tem essas crateras ao redor da Lua. No entanto, existe uma explicação muito fácil e básica para isso. Você sabe que a Lua vive no espaço e rotaciona em torno do nosso planeta. Então, todo dia ou toda hora, ela é bombardeada por um bando de detritos espaciais, seja asteroides, meteoritos, que caem sobre sua superfície lunar, fazendo crateras de grande, médio e pequeno tamanho. No entanto, este lado aqui é o lado oculto da Lua. Nunca vimos esse lado oculto durante a Lua cheia daqui da Terra. O lado normal que a gente vê durante a Lua cheia é este aqui, que está aqui na foto de embaixo, com mancha e tudo. Mas esse aqui é o lado oculto da Lua. Nunca vimos e nem veremos, por causa que a Lua não muda de direção e também só veremos através de fotos tiradas por satélites do espaço. É o lado que tem mais crateras. No entanto, existem diversas crateras com médio, pequeno e grande tamanho que geraram nomes populares na superfície lunar. No entanto, vamos fazer uma comparação. O primeiro lado é o lado normal que a gente vê durante a Lua cheia e o segundo lado é o lado oculto da Lua. Você sabe que o segundo lado é o que tem mais crateras. No entanto, existem muitas crateras gigantes que caíram asteroides na Lua e fazendo grandes crateras. E atualmente existe a maior cratera lunar da história já descoberta. É esta aqui, conhecida como cratera de Tycho. No entanto, esta é a maior cratera lunar já descoberta anos e anos atrás. Ela fica localizada na parte sul da Lua e ela tem um tamanho de aproximadamente 86 km de diâmetro e uma profundidade de 4.800 km. Então, esta cratera bem aqui, você pode vê-la com telescópio durante a Lua cheia, se você tiver, ou até mesmo usando binóculos, ou até mesmo você pode pesquisar. No entanto, esta é a maior cratera lunar que já tem na Lua. Foi descoberta por um astrônomo dinamarquês há muitos anos, chamado Tycho Brahe. O nome da cratera foi dado em homenagem ao astrônomo dinamarquês que descobriu essa cratera anos e anos atrás. Você já deve ter percebido que a Lua muda de iluminação a cada dia. Uma hora ela está cheia e brilhante, outra hora ela está iluminada pela metade, ou até mesmo você nunca mais viu a Lua durante esses dias todos. No entanto, ela possui um fenômeno chamado fases da Lua, histórico de fases que pode mudar a cada dia. As fases da Lua acontecem quando um satélite natural, girando em torno do nosso planeta, ela pode mudar de iluminação. Em frente ao Sol, entre Terra e Sol, ela é considerada Lua nova. Na parte de baixo, Lua quarta crescente. Na parte de trás, Lua cheia. Na parte de cima, Lua quarta minguante. E depois vai se repetindo de muitas e muitas vezes, até a Lua nova. No entanto, não existe somente as 4 fases: Lua cheia, Lua quarta minguante, Lua quarta crescente e Lua nova. No total, existem apenas 8 fases. Se você não sabia, existem 8 fases da Lua. No entanto, elas têm significado e explicação. Vamos começar primeiro. Primeira fase, Lua nova. Depois, Lua crescente, Lua quarta crescente,
lua crescente convexa, lua cheia, lua minguante convexa, depois lua quarto minguante e lua minguante. Essas são as 8 fases da lua e elas podem durar durante 29 dias até a lua nova se repetir. Vamos ver o significado dessas fases. Começando pela lua nova. A lua nova ela nasce durante as 6 horas da manhã e se põe às 18 horas da noite e é considerada lua nova até 10% de iluminação. No entanto, as iluminações de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 é considerada lua nova como seria essa foto. Não tem como ver a lua nova durante o dia com essas iluminações, ou até mesmo tentar vê-la em 0% de iluminação durante o dia, porque o sol pode estar brilhando sobre nossa vista. Já a lua crescente acontece quando a lua crescente passa dos 10% de iluminação e vai até 50%. Depois se torna lua crescente e ela nasce de acordo com o esquema. O horário em que ela irá nascer será mais tarde, quanto mais iluminação irá crescer. Ela passando das iluminações de 20, 30, 40 até 50% é considerada lua crescente e vai nascer nesses horários. Já a lua quarto crescente acontece quando a lua vai aumentando de iluminação e atinge 50%. E ela nasce às meio-dia e se põe às meia-noite. É o oposto, né? Já tendo um novo horário de como ela ficar no céu. E assim que ela fica, depois vai crescendo de iluminação. Agora essa fase é muito importante. Lua crescente convexa ou lua crescente gibosa. Acontece quando a lua passa da metade iluminada, de 57% até 100% de iluminação. E nasce mais tarde quanto a iluminação mais cresce. E assim é a lua crescente convexa nessas formas. A melhor fase do ano, a lua cheia, acontece quando todo o satélite natural da Terra estará 100% iluminado pelo Sol e nasce às 18 horas e se põe às 6 da manhã do dia seguinte. É o oposto da lua nova, fazendo com que o satélite tenha um brilho muito maior. No entanto, ela poderá brilhar durante sua cidade. Quando estiver faltando luz, ela poderá iluminar com um céu limpo. Já a lua minguante convexa, a lua minguante gibosa, acontece quando a lua vai cair de iluminação e atinge 92% até 50% de iluminação. Quanto menos iluminação ela fica, mais cedo ela irá nascer. É o oposto da lua crescente convexa. Já a lua quarto minguante acontece quando a lua cai de iluminação e um dia ela atingirá 50% da face iluminada. E ela nasce às meia-noite e se põe aos meio-dia. É o oposto da lua quarto crescente. E assim que fica, e depois ela vai caindo de iluminação. Partindo para a fase final, lua minguante acontece quando a lua passa dos 50% e depois vai caindo até 10% de iluminação. Quanto menos iluminada, mais cedo ela irá nascer. E assim vai se repetindo até a lua nova, quando atingir 10%, já é a fase da lua nova. No entanto, essas fases vão e depois reinicia de novo até a lua nova durante 29 dias, depois vai se repetindo depois de muitos anos. Provavelmente você já deve saber o que é um eclipse solar e lunar. Ou também você já ouviu aquelas expressões de lua de sangue ou anel de fogo. Porém, se você não relembra o que é eclipses solares e lunares, vamos relembrar você agora. Vamos começar primeiro pelo eclipse lunar. Como você sabe, todo eclipse lunar acontece somente na fase da lua cheia. E tem 3 tipos: eclipse lunar penumbral, parcial e total. Vamos começar pelo penumbral. Como diz o nome, já diz a resposta, a lua fica na sombra de penumbra da Terra. Essas 2 sombras de cima e de baixo atrás da Terra. E uma parte da lua é obscura pela parte de umbra, que é a sombra de umbra, no meio da Terra atrás. E assim que fica um eclipse lunar penumbral nessas fotos. Já o eclipse lunar parcial acontece quando metade da lua fica na sombra de umbra, essa do meio atrás da Terra, e outra parte fica na sombra de penumbra, fazendo com que a lua tenha uma metade escura e outra iluminada. E assim que fica um eclipse lunar parcial. Já o melhor, o eclipse lunar total acontece quando há um alinhamento perfeito entre Sol, Terra e Lua, fazendo com que o satélite natural da Terra fique todo atrás da parte de umbra, que é a sombra escura da Terra, fazendo com que a Lua tenha um tom belíssimo vermelho, muito bonito. A última lua de sangue que tivemos foi no dia 8 de novembro de 2022 e a última visível foi no dia 15 e 16 de maio de 2022, visível no Brasil. E a próxima visível no Brasil será 14 de março de 2025, ano que vem. Já anote essa data importante no seu caderno. Partindo para o eclipse solar, acontece somente na fase da lua nova e é o oposto do eclipse lunar, que começa na fase da lua cheia.
Um eclipse solar acontece quando há um alinhamento perfeito entre Sol, Lua e Terra, fazendo sombras. E nesta demonstração já temos dois tipos de eclipses. Nesta parte aqui, nesta sombra pequena, é a área onde vai passar o eclipse solar total, onde a Lua vai cobrir todo o Sol, fazendo o dia virar noite por alguns minutos. Muito interessante. Já nesta maior sombra aqui, é a área onde vai passar o eclipse solar parcial, quando metade do Sol é encoberta pela Lua nova. Temos duas notas importantes. A primeira, um eclipse solar acontece quando o disco solar, e isso só poderá ser inteiramente coberto pela Lua nova quando a Lua estiver no ponto perigeu, o ponto mais próximo do planeta Terra. E quando a Lua estiver na fase da Lua nova e estiver no ponto mais próximo, poderá encobrir todo o Sol, fazendo o dia virar noite por alguns minutos. Já existe um outro tipo de eclipse solar, é o terceiro, o anelar ou anular. Acontece quando o diâmetro da Lua é menor do que o do Sol. Isso só poderá acontecer quando a Lua nova estiver no ponto apogeu, o ponto mais distante da Terra. Quando a Lua estiver na fase nova, estiver no ponto apogeu, tentar encobrir o disco solar, vai cobrir só o centro, ou seja, o diâmetro da Lua vai ser menor, como vemos nessa demonstração aqui. A Lua nova vai tentar cobrir o disco solar somente um pouco, aí vai formar uma espécie de anel de fogo em torno dele. O último eclipse anular que tivemos foi no dia 14 de outubro de 2023, ano passado. Foi visto de todas as Américas, passando principalmente nas regiões do norte e nordeste do Brasil. Este ponto vermelho é a área onde passou o anel de fogo. E o próximo que será visível no Brasil será no dia 26 de janeiro de 2028. O anel de fogo vai passar entre as cidades de Belém e também estado do Amapá e também no Amazonas, fazendo que seja todo visível no Brasil. Já anote essa data, 26 de janeiro de 2028, no seu caderno. É aí que as fotos do eclipse solar parcial, quando metade do Sol é encoberta pela Lua. No entanto, este também é o eclipse anular. Como eu falei, a Lua, quando estiver no ponto do apogeu, vai tentar encobrir o Sol somente um pouco, vai formar um anel de fogo em torno dele. Agora, o melhor, que acredito que seja um dos seus favoritos, total, fazendo com que o dia vire noite. É muito interessante. E aqui é as fases onde o eclipse vai passando: parcial, total e depois parcial e depois total. Você já ouviu falar esses fenômenos, superlua e microlua? Na astronomia, isso define durante a fase da lua cheia. É melhor quando você vê a lua cheia mais grande ou também mais pequena. No entanto, vamos explicar esses fenômenos bem detalhadamente. Vamos começar primeiro que seja um dos seus favoritos, a superlua. Acontece quando a lua cheia fica no ponto orbital mais próximo da Terra, perigeu, fazendo com que a Lua tenha mais 14% de tamanho e mais 30% de brilho, fazendo com que a Lua tenha um brilho mais forte e tamanho mais grande do que o normal. A distância máxima do perigeu, que é o ponto do ápice, é de 356 mil quilômetros, e nada menos dessa distância, não para baixo, até essa distância é o perigeu. E teremos 4 superluas esse ano: 19 de agosto, 17 de setembro e de outubro e 15 de novembro, sendo que 17 de outubro será a maior do ano de 2024. Anote essa data importante no seu caderno, se você estiver vivo até lá. A maior superlua do século 21 será no dia 6 de dezembro de 2052, e a distância máxima que será é de 356.429 km de distância. E anote no seu caderno isso. Microlua. Isso acontece quando a Lua fica no ponto orbital mais distante da Terra, o apogeu, fazendo com que a Lua fique menor e menos brilhante do que o normal. Porém, a distância máxima do apogeu é de 405.500 km de distância, e nada mais disso daí. No entanto, é a distância máxima mais distante da Terra. No entanto, essa microlua pode aparecer até sem graça, mas vale a pena ver estes dois fenômenos. Já o último fenômeno é conjunções ou ocultações. Porém, conjunção, a Lua pode fazer conjunção com qualquer planeta, seja Júpiter, Saturno, Urano ou até mesmo com qualquer outro planeta. Portanto, existe também ocultação. A ocultação acontece quando a Lua oculta um planeta e sim fica visível.
Essa ocultação pode ser visível ou no hemisfério norte ou no hemisfério sul, e isso pode ser bem legal. E também a Lua pode se envolver em alinhamentos planetários. A Lua pode ficar localizada entre outros planetas e sendo visto daqui da Terra, e assim a Lua poderá ficar visível entre esses planetas mais bonitos. No entanto, estes são tudo que a gente explicou, fenômenos astronômicos e também um pouco mais sobre a Lua. Se você gostou, deixe seu like no vídeo, inscreva-se no meu canal e ative as notificações para você receber mais vídeos curiosos. No entanto, anote aquela data lá que eu falei, da superlua, a maior superlua do século 21, será no dia 6 de dezembro de 2052. Anote o seu caderno se não estiver vivo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.